O Resgate do Soldado Ryan, o terror da guerra, por Steven Spielberg. Roda a vinheta aí. Toda sexta-feira a gente vai estar aqui fazendo esse mesmo quadro, As Armas dos Filmes, onde a gente vai ter uma visão diferente, uma perspectiva diferente dos filmes através das armas que a gente tem a oportunidade de conhecer. Eu sou o Thiago Almeida, eu sou atleta, instrutor de tiro, especialista em balística forense, balística de combate e psicologia criminal. E se você nunca assistiu o Resgate do Soldado Ryan, para tudo que você está fazendo, eu vou tentar deixar um link aqui embaixo na descrição para você poder assistir, depois você volta aqui para a gente continuar esse vídeo. Você não tem o direito de passar por essa experiência na Terra sem assistir esse filme. O filme começa mostrando um senhor visitando o cemitério de Colleville-sur-Mer, na França, que é uma área de 70 hectares com mais de 10 mil túmulos de soldados americanos, cruzes para os cristãos, estrelas de Davi para os judeus, e ali a gente já tem uma dimensão da quantidade de vidas sacrificadas na luta contra a tirania e o nazismo no século XX. Logo em seguida, o filme nos leva ao desembarque dos aliados na praia de Omaha, em 6 de junho de 1944. Nós vemos o drama de homens da primeira frente de batalha, a primeira linha ofensiva, os caras que chegaram antes de todo mundo e pegaram o pior cenário possível do dia D. Essa cena mostra uma carnificina e é quase impossível assistir sem derramar várias lágrimas, porque a gente tem uma noção dos sacrifícios que aqueles homens fizeram para que o mundo fosse hoje livre como ele deveria ser. E aqui eu digo deveria ser porque a nova geração está deixando isso escapar por entre os dedos. E cá estamos nós novamente mergulhando em mais uma fase da tirania global. A maioria daqueles homens eram muito jovens, tinham pouquíssimo treinamento e nenhuma experiência de combate. 30 mil homens desceram naquela praia no dia D e mais de 3 mil foram feridos ou mortos, e a maioria deles na primeira linha. Então a missão daqueles homens era enfraquecer o inimigo. O conceito de saturação. Eles entram em grande quantidade, saturam as linhas de defesa, uma hora a munição precisa ser trocada, uma hora o cano da metralhadora esquenta, e aí assim eles conseguem ganhar terreno e finalmente tomar a praia. E por isso que eram jovens sem experiência, a missão deles era morrer mesmo. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das cenas mais bem feitas, é uma das cenas mais viscerais do cinema. E muitos veteranos que estiveram naquela praia de verdade, ao assistir essa cena, relatam que, para ser mais real, faltou só o cheiro. E uma nota que a gente pode tirar aqui desse filme é que naquela época a mortalidade das armas era muito menor. Embora elas tivessem um calibre potente, a capacidade era reduzida, as miras eram rudimentares, essas armas eram muito sensíveis às intempéries do tempo. A gente está entrando em uma nova fase, à beira de uma terceira guerra mundial, só que hoje seria muito diferente. Quando a gente fala das armas modernas, metralhadoras, rifles de combate, explosivos, artilharia, a coisa seria muito pior. E falando em sensibilidade contra as intempéries, não tem nada pior para qualquer arma de fogo do que água, sal, areia, água e lama. E aquelas armas ali representavam o início da tecnologia das armas semiautomáticas. Então podem ter certeza, garanto para vocês que a maior parte das armas daqueles meninos que desceram no dia D emperraram diversas vezes ou talvez nem chegaram a funcionar. A gente vê várias cenas onde alguns soldados estão com as armas embaladas em saco plástico e é isso aí mesmo. Essas armas não podiam entrar em contato com sujeira, senão elas não iam funcionar direito. E olha para essa cena aqui. Homens vão para a guerra enquanto mulheres escrevem cartas. Quanto machismo opressor, não é mesmo? Ok, mas vamos às armas, que é para isso que a gente está aqui. Bora falar logo do rifle M1 Garand. O M1 Garand é o armamento padrão dos aliados. É a arma que foi mais empregada pelos americanos e todos os outros aliados durante essa guerra. E era um rifle fabricado pela Springfield e vários outros fabricantes, mas criado pela Springfield, no calibre 30-06, considerado por muitos da velha guarda o melhor calibre de rifle já criado. Era um rifle semiautomático com capacidade de 8 tiros e ela tinha um carregamento por clipe. O clipe ia dentro da ação da arma e quando acabava a munição, esse clipe era ejetado, fazendo um som característico que muitas vezes identificava para a tropa inimiga que aquela linha estava sem munição. Nessa cena aqui a gente vê o perfeito carregamento do M1 Garand. E isso é importante porque essa arma era conhecida
por lesionar alguns soldados que, ao carregar de forma incorreta, acabavam soltando o ferrolho e tinham o seu polegar beliscado pela peça, causando uma lesão que era conhecida como Garand Thumb, ou dedo do Garand. Nessa cena a gente vê o Private Jackson com o polegar meio escurecido e muito provavelmente ele teve uma dessas lesões. Ele era um sniper, ele não operava o Garand, ele operava uma outra arma que a gente vai falar mais à frente, mas a gente pode pensar que ele teve que carregar diversas armas diferentes. Outra cena interessante que a gente pode citar a respeito dessa arma é quando a gente vê um enterro, e era um enterro característico, onde eles espetavam o rifle na terra, enterravam o soldado ali e faziam do seu rifle e seu capacete o adorno para o túmulo. E a gente vê uma cena onde o Capitão Miller remove o conjunto de gatilho da arma e joga longe. É justamente para inabilitar aquela arma, para caso ela seja encontrada por algum alemão, ele não consiga usar a arma contra as tropas. Próxima arma, M1 Carbine, no calibre 30mm1. Eu tive uma arma dessas, tive a oportunidade de ter uma de verdade, tem até vídeo aqui no canal falando dela. É uma carabina de 15 disparos, semiautomático, muito mais leve que o M1 Garand, muito mais compacto que o M1 Garand. Tinha uma capacidade maior e aquele calibre tinha um alcance efetivo até 300 metros. Então era muito comum que muitos soldados abandonassem seus M1 Garand e assim que tivessem a oportunidade trocavam por uma M1 Carbine. Embora tivesse menos munição disponível no campo de batalha, essa guerra foi caracterizada por longas caminhadas, muito deslocamento a pé. Então, trabalhar com uma arma mais leve, mais curta, facilitava bastante a ação do soldado em combate. E logo eles perceberam que o calibre não fazia tanta diferença assim. A maioria dos soldados daquela época não usavam proteção balística de nenhuma natureza. Então tanto faz 30 Carbine, 30-06. Essa é a arma empregada pelo personagem Sergeant Hill. E eu vou dar destaque a uma cena aqui onde nós vemos o capitão e seu sargento conversando logo depois que eles encontram o soldado Ryan e ele se recusa a abandonar seus amigos, abandonar o seu posto. E eles têm uma conversa sobre o que fazer e o capitão pede a opinião do sargento e o sargento diz que se eles ficarem lá e defenderem aquela posição, defenderem aquela ponte, eles vão estar cumprindo uma missão muito mais importante e que talvez dessa forma, se eles conseguirem sobreviver, todos eles vão olhar para trás e pensar que salvar o soldado Ryan foi a coisa mais decente a se fazer e desse jeito todos eles mereceriam o direito de voltar para casa. E a palavra que eles usam em inglês é earn, não é winning. Existe essa diferença no inglês, né? Winning é ganhar, quando alguém te dá alguma coisa. Earn é quando você mereceu. E por que eu estou falando isso? Porque naquela época, a maioria daqueles jovens se alistaram voluntariamente a lutar na Segunda Guerra Mundial, depois do ataque a Pearl Harbor, porque eles entendiam que se eles não fizessem alguma coisa, cedo ou tarde o estilo de vida americano seria ameaçado dentro do território americano. Então eles estavam lá para lutar contra a tirania e opressão e era absolutamente inaceitável para um homem em idade militar não se alistar e não participar e não fazer a sua parte nessa luta. A nova geração não faz a menor ideia do que é isso. M1A1 Thompson, calibre 45 ACP. Essa é a arma que equipa o Capitão Miller, o personagem principal do Tom Hanks, e é uma submetralhadora. É uma carabina que usa o mesmo calibre da pistola, mas que por ter o regime de fogo automático é chamado de submetralhadora. Essa é a arma que vai dar origem à famosa arma do Al Capone. E ela trabalha no regime Open Bolt, ou seja, ela fica o tempo todo com o ferrolho aberto e quando o soldado aperta o gatilho, o ferrolho é liberado, faz o carregamento e faz o disparo em um único movimento. Então essa arma fica aberta o tempo todo quando ela está pronta para ser utilizada. Imagina o quanto que essa arma era suscetível à sujeira. Ela tinha uma capacidade de 30 munições, depois eles criaram o carregador goiabão, que foi utilizado pelo Al Capone, para 50 tiros ou mais. E uma curiosidade aqui é que ela tinha duas chaves seletoras. Uma alternava entre a trava de segurança e o regime de fogo, e a outra trabalhava entre o semiautomático e o automático. Eu já atirei com uma de verdade, uma experiência incrível, e hoje no Brasil é bem difícil encontrar uma em boas condições. Bar modelo 1918A2, calibre 30-06 também, e o bar vem de Browning Automatic Rifle. Era uma arma com capacidade de 20 munições e tinha uma chave que alternava entre dois regimes de fogo diferentes, duas cadências diferentes. E sim, um dos empregos dessa arma era como uma pequena metralhadora de esquadrão.
Grande, comprida, pesada, ela era pensada para atirar tanto do ombro quanto da altura da cintura. A maior parte das pessoas atiravam do quadril, da altura do quadril. Era meio que para isso mesmo que ela era feita, mas ela tinha uma precisão que fazia com que você pudesse, inclusive, atirar apoiado e alcançar grandes distâncias. Naquela época, a impressão que dá é que eles tinham um cuidado muito maior com a manufatura, entregando aí rifles muito robustos, muito duráveis e muito precisos. Springfield 1903 A4 é a arma do Private Jackson, o sniper do time. O calibre é 30-06, essa é uma arma de repetição por ação de ferrolho. E uma curiosidade é que foi a arma que a Força Expedicionária Brasileira utilizou quando os nossos pracinhas foram lutar no fronte de batalha da Itália. E notas a respeito do Private Jackson, que é um sniper de muito talento, ele é canhoto. Então olha essa cena aí onde você consegue ver ele manuseando o ferrolho de forma meio atrapalhada, porque não eram armas adaptadas, né? Então ele tinha que atirar do jeito que ele aprendeu a atirar. Muito provavelmente era um caçador que atirava muito bem desde a infância, e era muito comum que esse perfil fosse empregado como atirador de elite. No filme a gente vê o Private Jackson alternando entre duas lunetas diferentes. Ele tem uma luneta para distâncias curtas e ele tem uma luneta bem maior para distâncias longas. Ele carrega isso na mochila e conforme a necessidade ele troca as lunetas. Isso era feito através de um sistema muito parecido com o que a Leupold utiliza nas armas de caça, né? Você tira um parafuso, torce aquele mecanismo, consegue remover a luneta e é uma usinagem de boa precisão. Dá para fazer essa alternância de luneta. Uma curiosidade quase impossível de não falar nesse filme é a respeito do famoso tiro na luneta, né? Numa cena onde o personagem do Vin Diesel é baleado e aí a gente vê o Private Jackson em uma luta sniper contra sniper e ele acerta um tiro dentro da luneta do inimigo. Esse tiro é uma referência, uma alusão ao famoso sniper Carlos Hatchcock, que é dito que teve uma façanha dessas no Vietnã e ele de fato acertou o inimigo através da sua luneta. Esse tiro pode ser uma lenda ou uma hipérbole do que realmente aconteceu, porque o Mythbusters já tentou fazer esse tiro, vários outros youtubers aqui já tentaram fazer esse tiro perfeito, limpo por dentro da luneta, e nós vamos tentar também, então se inscreve se você quiser ver esse vídeo, logo a gente vai estar postando. Seria um tiro letal? Certamente, mas para passar limpo pela luneta sem danificar a estrutura é bem improvável. Um tiro desse também aparece no filme O Atirador, com Mark Wahlberg. Logo a gente vai falar desse filme aqui também. Pistola 1911, calibre 45, um clássico, era a arma, a sidearm dos soldados americanos e de todos os aliados praticamente. Era uma pistola no calibre 45 ACP e era empregada única e exclusivamente quando o operador estava sem munição, quando ele precisava entrar num lugar muito pequeno ou quando ele perdia o seu rifle. É o conceito de sidearm, arma de backup. Browning 1919, modelo A4, calibre 30-06, é uma metralhadora de fita, a gente vê ela várias vezes aí, carregada nas costas. E já percebeu aí que quase todas as armas aqui têm o mesmo calibre, né? 30-06, 45 ACP e o 30M1, que é o furão aí dessa história toda. Isso é para facilitar a logística de guerra. É muito mais fácil transportar um tipo só de munição. E a gente vai ver que do outro lado, a gente vai ver armas diferentes, com calibres diferentes, que não são intercambiáveis. Isso é muito comum em grandes conflitos. Um lado não consegue abastecer o outro. Eles usam de propósito equipamentos de calibres diferentes, inúteis entre si. E a última arma que vale ser citada aí é o lançador de chamas, modelo M1 Flamethrower. Era um lançador de chamas à base de napalm, por isso que ele conseguia fazer esse efeito de incendiário gigantesco. E quanto às armas dos alemães, o que a gente vê? De pistola, a gente vê uma Walther modelo P38. Tá? A gente não vê Luger nesse filme, até onde eu consegui ver, eu não vi nenhuma Luger, que é a arma tradicional dos alemães, tal, a mística, Luger e tal, mas realmente a maior parte dos soldados de fato usavam a Walther P38, a Luger era uma arma mais de grife, mais dedicada aos oficiais. O rifle padrão é o Kar-98, calibre 7,92 por 57, o famoso 8mm Mauser, né, quase 8mm. É um calibrão grande e o Kar-98 é um rifle também de ação de repetição manual por ferrolho. Né? Então você tem ali o Garand de um lado, semiautomático com 8 tiros, e você tem o Kar-98 de outro lado, repetição manual por ferrolho. Um
disparidade muito grande entre equipamentos, entre capacidade. Submetralhadora, o que eles usavam? A MP40, que também é no calibre 9mm, muito parecida com a Thompson, só que na versão alemã também trabalhava Open Bolt, eu também já tirei com essa arma de verdade. E a metralhadora, ao invés de uma Browning, a gente tinha ali uma MG42. A MG42 talvez tenha sido a metralhadora mais bem sucedida de todos os tempos, um verdadeiro terror no campo de batalha, chamada de trituradora de homens. A gente vê ela na cena da praia, em Omaha Beach, a gente vê ela naquela cena da estação de rádio, aquela estação onde também há uma fatalidade. Essa era uma metralhadora muito rápida, muito eficiente, quase não travava, funcionava por um período muito maior sem precisar trocar de cano. Era uma obra-prima da engenharia alemã e causou muitas baixas nos exércitos aliados. Então essas foram as armas do resgate do soldado Ryan. Se você gostou desse vídeo, deixa like, se inscreve, compartilha. Toda sexta-feira tem esse quadro, eu falei que a gente faria uma viagem ao tempo aqui nesse vídeo, porque muitos pediram para a gente falar do resgate do soldado Ryan, e assim a gente pode falar de forma histórica, né, dessas armas que foram empregadas nesse grande conflito e que nos traz tantas lições, tantas reflexões. É um filme fantástico, a nova geração precisa assistir para honrar esses sacrifícios que aqueles homens naquela época, aqueles jovens, fizeram para que o mundo hoje pudesse ser livre. Tem que valorizar, tem que honrar a memória desses guerreiros. A gente não pode deixar o mundo caminhar pelo precipício que parece que ele está caminhando. Então deixa aqui a reflexão, se você não assistiu o Resgate do Soldado Ryan, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para te ajudar a assistir de forma lícita. Sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!